Irmãos, vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 22. Amém? 1 Samuel, capítulo 22. Diz assim, versículo 1 e versículo 2. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra, uma passagem, né? Um acontecimento aqui da palavra do Senhor, bem conhecido. Quando Davi se refugiou nas cavernas de Adulão. E para os irmãos lembrar, Davi foi ungido rei depois que o Senhor rejeitou a Saul, porque Saul era uma pessoa que não era segundo o coração de Deus, mas ele era segundo o coração de homens, porque os israelitas, eles quiseram um rei. Eles queriam ser igual às outras nações. E eles pediram para o Senhor um rei. E o Senhor falou, mas eu sou o rei de vocês. E eles falaram, não, nós queremos ser igual aos demais. Nós queremos ter um rei sentado num trono. Porque eles acharam que Deus não era o suficiente. O trono de Deus não era suficiente, talvez. Ou pelo simples fato de que eles não conseguiam ver Deus sentado no trono. E eles queriam ver com os olhos carnais deles um rei sentado no trono com um cetro de ouro na mão. E às vezes a gente se perde nisso, né? O Senhor tem falado talvez coisas na nossa vida, o Senhor tem mostrado, mas a gente precisa ver com olhos espirituais. E a gente às vezes quer ver com olhos materiais. E por isso nós devemos clamar ao nome do Senhor para que Ele coloque em nós cada vez mais fé. Porque a fé é o firme fundamento, né? Das coisas que a gente não pode ver, daquilo que a gente não consegue enxergar. E aí, através dos olhos da fé, a gente consegue enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E naquele tempo, o povo não tinha essa fé, eles não conseguiam enxergar Deus regendo e tomando conta da vida deles. Eles queriam um rei. E aí Deus falou, então tá bom, então vocês vão, eu vou dar um rei para vocês. E aí Saul começa a reinar. Só que Saul era alguém que eles queriam, as pessoas queriam, partiu do coração deles. E ele fez aquilo que não era correto aos olhos do Senhor. E o Senhor colocou Saul de lado e escolheu Davi. Vocês lembram da história? E aí falou que Davi era alguém segundo o coração de Deus. E aí mandou Samuel ungir Davi como rei. E a partir desse momento que Samuel ungiu Davi como rei, a vida de Davi começou a mudar. As coisas começaram a acontecer. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Ele guerreava e lutava para manter aquelas ovelhas cuidadas, bem tratadas. Só que a partir do momento que ele foi ungido, as pessoas começaram a olhar para ele com olhos diferentes. E ele começou a frequentar a casa do rei, que não era para menos. Ele foi ungido como rei, ele tinha que frequentar a casa do rei.
E ele começou a frequentar a casa do rei. A Bíblia fala que Saul, ele era possesso de um espírito. E aí eles chamavam a Davi para tocar harpa para ele e expulsar aquele demônio de Saul. Então ele estava convivendo ali. Mas antes disso, acontece aquele fato também conhecido, que Davi vai lá levar uma comida para os seus irmãos, e Golias está lá desafiando o povo. E Davi fala: quem que é esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus? E Davi se levanta e vai lutar contra Golias, e vence Golias. E a partir desse momento, as pessoas começam a cantar que Davi matou, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, centenas de milhares. E aí Saul começa a brotar no coração dele uma inveja, porque ele já estava entendendo que Davi, ele tinha o chamado de Deus na vida dele, e ele já estava se sentindo fora do reinado. Saul já estava se sentindo de lado, porque ele sabia que Davi era alguém diferente. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo na vida dela, ela olha alguém crescendo, alguém aparecendo, em vez dela ajudar, ela taca pedra. Ela cria dentro dela essa angústia e essa vontade de acabar com o outro, essa inveja. Então Saul começou a invejar Davi. E aí começa a perseguição de Saul contra Davi. Então Davi ia lá, visitava o rei, tocava harpa para o rei, e o rei, como um agradecimento, pegava uma lança e tentava matar Davi. E ele se esquivou várias vezes de Saul, até que chegou um momento que ele entendeu que não tinha como ele ficar ali, senão Saul ia matar ele, e ele fugiu. E aí ele vai para essa caverna de Adulão. E me chamou a atenção, porque nessa caverna aqui, nesses 2 versículos, a gente pode tirar alguns exemplos na vida de Davi, que talvez a gente esteja passando por este mesmo momento. Quem sabe aqui tem pessoas que estão na caverna de Adulão como Davi, estão refugiados, estão correndo de alguma coisa, estão tentando se manter vivos por algum motivo. Cada um tem uma história aqui, cada um tem uma vida, e a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, e às vezes a gente se refugia em cavernas, como fez Davi, um lugar escuro, um lugar úmido, um lugar que ninguém vê, um lugar que parece que a gente vai estar sozinho, um lugar que ninguém vai onde a gente foi. E Davi vai naquele lugar. Só que a Bíblia vai dizer que os seus irmãos ouviram que Davi estava ali, e aí no versículo 2 vai dizer que se ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem que tinha um espírito desgostoso, uma pessoa que talvez tinha perdido já a alegria de viver. E eles foram lá com Davi, que estava desse jeito também, correndo, refugiado. Tinha uma promessa de que ele seria rei, mas ele estava correndo. Como que estava o coração de Davi nesse momento? E Davi se refugia lá, esperando, quem sabe, alguém ir lá levar uma palavra para ele. Mas enche de pessoas ao lado dele que talvez estava pior do que ele. Então você está sentado lá de uma pessoa aí, que talvez você está pensando assim: ah, se ele soubesse do que eu estou passando, se ele soubesse do que eu estou vivendo. E quem sabe a pessoa que está do seu lado está pensando a mesma coisa. Porque a gente acha, né, quando a gente passa por momentos difíceis, o mundo desaba, e a gente fica: meu Deus, o que vai ser? E a gente nem nota que pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, talvez estão passando coisas piores do que a gente. Então, se você está nessa lista aqui, ó, em aperto, endividado,
ou com o espírito desgostoso, se você se encontra numa lista dessa aí, angustiado, desanimado, talvez já perdendo a esperança, talvez desistindo de um sonho, eu quero dizer para você que você veio no melhor lugar do mundo. Você veio no lugar certo, na hora certa. Você veio na casa do Senhor para a gente juntar aqui os nossos problemas. Cada um tem uma história, cada um tem um problema, e a gente clamar o nome do Senhor, o sangue de Jesus, dizer que Ele é a cura, dizer que Ele é a vida, dizer que Ele nos libertou. Então nós estamos no lugar certo. Você não está passando essa luta sozinho. Pessoas ao seu lado, talvez seu vizinho, talvez seus parentes, estão passando por momentos igual a você, ou quem sabe até pior. Então nós estamos aqui no mesmo barco, nós estamos aqui numa mesma direção. Todos nós precisamos e dependemos unicamente do nosso Senhor e Salvador. E Ele é suficiente para entrar na nossa causa, para mudar a nossa situação, para abrir a porta que a gente precisa. Então nós estamos no lugar certo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que ele foi para a caverna e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai. E aí eles desceram ali para estar junto com Davi. Então na hora da luta de Davi, na hora da angústia de Davi, quem foi atrás dele ficar com ele foram seus irmãos, foi a casa do seu pai, foi aqueles pessoas que conheciam Davi, pessoas que andavam com Davi, que conheciam ele, pessoas que quem sabe os seus irmãos, a Bíblia fala dos seus irmãos, viram Samuel ungindo Davi como rei, e na hora da luta, na hora da angústia de Davi, eles também cheios de lutas, cheios de angústias, eles foram com Davi e desceram com Davi naquela caverna. Os irmãos, aqueles que conheciam, que estavam juntos. Na hora da nossa luta, na hora da nossa dificuldade, quem estará ao nosso lado serão os irmãos. Será a igreja do Senhor. Será o povo que está caminhando para o mesmo lugar. Será o povo que conhece este Deus que é poderoso, que nos deixa muitas vezes sem entender o que está fazendo, mas que em todas as vezes Ele está no controle. Aleluias. Eles sabiam quem era Davi, eles sabiam que Deus estava com Davi, eles conheciam a história de que Davi tocava harpa e os demônios eram expulsos. Eles sabiam que Davi cuidava das ovelhas, que era um rapaz trabalhador, que era uma pessoa segundo o coração de Deus. Eles viram Samuel ungindo Davi, e eles desceram junto com Davi, conhecendo a história e sabendo quem era Davi. Nos momentos difíceis, talvez vai rodear a nossa volta, vão rodear pessoas que estão cheios de problemas também, mas são pessoas que conhecem a nossa história, são pessoas que nos conhecem, são pessoas que sabem de onde a gente veio, e são pessoas que são como nós, sujeito aos defeitos, sujeito aos pecados, assim como nós estamos. Mas louvado seja Deus, que ainda existe esses irmãos para estar ao nosso lado, amém? Aí no versículo 2 vai dizer que Davi se fez capitão deles, naquela caverna, naquela situação, rodeado daquelas pessoas problemáticas, Davi se fez capitão deles. E eu estava analisando e pensando, se fossem pessoas com dinheiro no bolso, se fossem pessoas que estavam vivendo bem, se fossem pessoas que tivessem trabalhos bons, todos com saúde, todos dando risada à toa, era fácil ser líder de pessoas assim. Porque ninguém vai reclamar, ninguém vai chorar na frente de Davi.
Mas agora, diante daquela situação, diante do currículo desses camaradas que estavam com Davi, só alguém segundo o coração de Deus mesmo para se fazer líder, para se fazer capitão diante daquele povo. Então a gente aprende uma coisa: Davi, ele era pastor de ovelha. Davi, ele cuidava de ovelha. Então a sua chamada em ser rei não começou quando ele subiu no trono, não começou quando ele foi ungido, começou desde quando ele nasceu. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes da gente nascer, a substância ainda informe. Antes da gente nascer, o Senhor já nos conheceu, e as nações Ele nos deu para o profeta. Então o Senhor nos conhece antes da gente nascer, e tudo que a gente vai passando e vai vivendo em nossa vida, está nos preparando para o propósito e para o plano que Deus tem na nossa vida. Então Davi estava cuidando de ovelhas, e a vida dele teve um rebuliço, e ele foi promovido para cuidar de um bando de louco, um bando de doido numa caverna. Mas ele já foi promovido por Deus, e Deus estava preparando ele para estar ali como capitão daquele povo. Então a chamada de Davi estava só se aperfeiçoando. Ele levava comida para os irmãos dele, ele matava a fome dos irmãos na guerra. Quando ele chegou lá diante de Golias, ele foi levar comida que o pai dele pediu, foi levar uma marmita para os irmãos. E lá na caverna, como ele era o capitão deles, com certeza ele se preocupava com a comida de cada um, com o que eles iam se alimentar, o que eles iam beber, como eles iam dormir. Davi era o capitão. Davi tinha essa chamada. Ele foi ungido rei. Era ele quem expulsava os demônios. Então, no momento da luta, no momento da dificuldade, Davi poderia ter pensado que o sonho dele, ou que a chamada dele, ou que o plano que Deus tinha na vida dele, talvez ele poderia pensar que estava se acabando ali. E quem sabe você está assim essa noite. Quem sabe se levantou em um furacão na sua vida, e você pensa que a sua chamada está se acabando, a sua chamada está terminando. Mas eu quero dizer que dentro da caverna, o Senhor não anula a chamada. Dentro das dificuldades, o Senhor não anula a chamada. A chamada ainda continua. Na luta, a chamada ainda continua. Na luta, os planos de Deus na sua vida ainda continuam. Na luta, na dificuldade, os sonhos que Deus sonhou para você ainda estão de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A caverna não é lugar de anular a promessa ou a unção, é pelo contrário. A caverna é lugar de aperfeiçoar a promessa. Davi estava ali, quem sabe pensando que a sua promessa, a unção que ele recebeu de Samuel, o chamado que ele tinha, quem sabe ele estava pensando que estava se acabando ali. Mas o Senhor estava aperfeiçoando ele para aquilo que o Senhor tinha no coração. Então aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, não é para acabar com seus sonhos, não é para acabar com a sua vida, mas é o Senhor te aperfeiçoando, é o Senhor te moldando, é o Senhor cuidando, é o Senhor te fazendo melhor para o plano que Ele tem logo ali na frente. Vamos esperar mais um pouco, vamos se aquietar, como disse o pastor aqui. No momento da dificuldade, no momento das guerras, nós não temos que lutar com as nossas próprias forças, é o Senhor quem peleja por nós. Basta a gente estar olhando para Ele, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos estar olhando para Ele, com os olhos nele, porque Ele não tira os olhos de nós. Ele está com seus olhos atentos em nossas vidas. Amém? Então na caverna, irmãos,
Quem tem chamada faz a diferença. Davi estava ali e ele se fez capitão no meio daquele povo, porque ele faz a diferença aonde ele está. Amém? Eu quero falar de um outro acontecimento, outra coisa que aconteceu na vida de Davi, também super conhecido, que Davi, aquele caso que Davi se deitou com Batseba. Ele, depois que ele já era rei, depois que ele já estava aonde o Senhor tinha planejado para ele estar, ele já estava atuando como rei, as pessoas já o conheciam como rei, ele já estava lá no trono. Ele viu Batseba tomando banho, e ele chamou Batseba, ele se deitou com Batseba, ele adulterou com Batseba. E aí vem o profeta Natã, e vai chegar diante de Davi, e vai contar uma história para Davi. Porque Davi, além dele ter se deitado com uma mulher casada, mulher de Urias, ele ainda mexeu lá, né, os pauzinhos lá, para dar um jeito de Urias se deitar com a mulher dele, para que as pessoas achassem que Batseba tinha engravidado de Urias, mas não deu certo. Urias não se deitou com ela, porque o povo estava guerreando e Urias estava ali, não quis descansar e ir para a casa dele, ele não se sentiu bem. E Davi embriaga Urias e fala para Urias ir lá e dormir na casa dele, mas Urias não vai. E aí Davi manda uma carta para que colocasse Urias na frente da batalha, para que Urias fosse morto. Então, além de um pecado de adultério, Davi ainda comete um pecado de homicídio. E aí vem Natã, né, chega diante de Davi e conta uma história. Olha, Davi, tinha uma pessoa, um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e tinha outro homem pobre, com dificuldade, que cuidava daquela ovelha desde criança, desde pequena. E chegou um viajante na casa desse rico, e esse rico, em vez de pegar daquele monte de ovelha que ele tinha, ele foi pegar daquela ovelha daquele homem pobre. E Davi ficou irado e falou: esse homem é digno de morte. Olha o que Davi disse aqui no capítulo 12, 2 Samuel, versículo 5. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele mesmo julgou a sentença que era para ele. Porque aí Natã vai virar para ele e vai dizer: este homem, Davi, é você. Porque você tinha mulheres, você tinha reinado, você tinha tudo, e você foi atrás de uma mulher, da mulher de Urias, que estava guerreando uma guerra que era para ganhar para o seu reino. E aí Davi, né, cai em si, naquilo que ele tinha feito, e ele reconhece: pequei contra o Senhor. Só que o que me chamou a atenção aqui, que Davi deu a sentença de morte. Ele falou: esse homem é digno de morte. Só que mais para frente Natã vai dizer: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Olha que coisa interessante. Davi, ele mesmo disse: este homem, ele é digno de morte. Só que aí o profeta Natã, amando do Senhor, ele vai dizer: Davi, o Senhor te perdoou e você não morrerás. Então, nesse primeiro caso aqui que nós falamos, quando Davi estava numa caverna, Davi estava ali no meio de pessoas difíceis, no meio de pessoas problemáticas, estava lutando para sobreviver. Nesse outro cenário aqui, Davi estava do outro lado da moeda. Estava tudo bem na vida dele, estava tudo certo. Só que ele se encontrou talvez num lugar pior do que da primeira vez, pior do que da caverna. Ele estava agora em pecado e dando a própria sentença de morte dele, que ele era digno de morte. E quem sabe existem pessoas aqui que estão do mesmo jeito. Talvez fez alguma coisa,
talvez andou com alguém, talvez falou alguma coisa, talvez desanimou na fé por algum motivo e está pensando desse mesmo jeito, está se auto-julgando, dizendo que não é digno, dizendo que não merecia viver, quem sabe tem errado no mesmo erro há tantos anos e tem entendimento de que, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui se eu não mudo? Por que o Senhor não tira a minha vida? Eu não merecia nem estar vivo. Está se auto-julgando. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite: eu te perdoo e tu não morrerás. Aleluias. Porque quem morreu foi Jesus Cristo no nosso lugar. E Ele nos dá mais uma chance de estar aos pés dEle e de colocar a nossa vida nos seus pés, diante do Senhor, e reconhecer que Ele é o único que pode nos dar a vida. Se ainda nós mesmos achamos que nós não merecemos, que nós falhamos dia após dia, que nós merecemos a morte, o Senhor está nos dizendo aqui: eu morri no seu lugar e tu não morrerás. Você não vai morrer espiritualmente. Você não vai deixar de vir à igreja. Você não vai deixar de vir à casa do Senhor, porque o Senhor está te sustentando. Aleluia. Ele é poderoso. Ele te conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele tem planos ainda para você. Tu não morrerás. Ele é fiel. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ele é o nosso advogado. Então, se você pecou, se você falhou, se agora o seu inimigo não é Saul, mas quem sabe seja você mesmo. Quem sabe o seu inimigo agora, a caverna que você está, são os próprios pecados, é o próprio desânimo, é a própria inconstância com o Senhor, e você está desanimado, achando que você vai morrer, achando que o que você está fazendo, você vai morrer. O Senhor está dizendo que tu não morrerás. Ele está te sustentando. Ele é contigo. Ele foi para o sepulcro para te tirar da caverna. Ele foi para a cruz. Ele morreu. Ele deu a vida para que você tivesse vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, Deus fala para Abraão, né? Sair da tenda, para Abraão olhar para o céu, para ele ver as estrelas do céu, para ver as promessas que Deus tinha na vida dele. E eu quero dizer essa noite, a palavra do Senhor para nós essa noite: independente da caverna que você esteja, independente do inimigo que você esteja guerreando, seja com você mesmo, com os seus pecados, com a sua vida, que você não aguenta mais, talvez você não consegue mudar, seja com um inimigo que tem se levantado, seja com as circunstâncias da vida, o Senhor está nos dizendo para esta noite, nós sairmos da caverna, para a gente olhar e ver as promessas que o Senhor tem na nossa vida. A nossa vida não acaba aqui, a nossa vida não acaba na caverna. No Salmo lá de número 121, o salmista diz, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele olha para o céu e diz que o socorro dele estava além do céu, porque ele olha para as montanhas, não estão nos montes, ele olha para um lado, para o outro, não está, e ele olha para o céu e ele vai dizer: o meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então na caverna a gente não consegue enxergar os céus, aquilo que o Senhor fez, os montes que o Senhor fez. A gente não consegue ver as estrelas na caverna. Mas o Senhor está nos dizendo: saia da caverna. Saia da caverna e venha ver as promessas que eu tenho na sua vida. Saia da caverna e venha ver os planos que eu tenho na sua vida. Não é o fim. Não é o fim da linha.
Saia da caverna, quem sabe a caverna da tristeza, quem sabe a caverna da angústia, quem sabe a caverna dos pecados, da preocupação, do desânimo, da culpa. Quem sabe você está numa caverna, num lugar escuro, sozinho, mas o Senhor está te dizendo: saia da caverna, porque eu ainda tenho promessas, eu ainda tenho planos, e eu sou na tua vida, e a tua vida não acabou no meio de uma caverna, não. A caverna só é um processo. Eu estou te lapidando, eu estou cuidando para planos maiores na sua vida, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia, eu quero orar nessa noite, assim como eu preciso de oração, para aqueles que também precisam, necessitam. Talvez um momento difícil, talvez um mar turbulento, talvez um vento contrário, talvez uma caverna que você está passando. O Senhor é poderoso para te tirar dessa caverna. E enquanto Ele não nos tira da caverna, saiba que Ele está conosco. Ele vai aonde ninguém vai. Ele vê o que ninguém vê. E Ele faz o que ninguém faz. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor por este momento. Deus amado e soberano, obrigado, ó Pai, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai, em Tua presença, onde o Senhor, meu Deus, tem recebido, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor tem recebido, ó Deus, aquilo que nós temos entregado a Ti, Pai. O cheiro suave, aquilo que nós podemos Te oferecer. E obrigado também, Pai, pela Tua palavra que nos conforta. Pela Tua palavra, Pai, que nos dá direção. Pela Tua palavra que mostra, Senhor, que pessoas passam por dificuldades também. Que reis, futuros reis passam por dificuldades também. E nos dá, Senhor, esse entendimento, que independente daquilo que passamos, nós precisamos estar em Ti, firmado no Senhor. A tempestade, o vento forte, ela vem, Senhor, na casa que é firmada na rocha, e ela vem na casa que é firmada na areia. A tempestade vem para as duas, a diferença é onde nós estamos firmados. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós estamos aqui essa noite, reunidos aqui, Pai, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de dívidas, mas nós estamos firmados na rocha inabalável. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por esta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa nos levar em paz, Senhor, para nossas casas, para os nossos lares, para que o Senhor nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, Senhor. E para que o Senhor, meu Deus, nos dê, Senhor, esse entendimento, que a caverna é passageira, mas que os planos e a promessa que o Senhor tem na nossa vida, esses são eternos. Aleluia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome do Senhor Jesus. Todos digam: aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.